O grupo parlamentar da UNITA apresentou balanço do ano parlamentar. Mais uma vez a UNITA realizou uma conferência de imprensa onde estava lá a TPA, mas a TPA não transmitiu ao vivo, mas acho que vão transmitir um corte. Acho. E nesta conferência a UNITA fez um balanço do ano parlamentar. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui fala para vocês o vosso boy Henrique Stress para mais vídeos no canal, pessoal. Quem não está inscrito, se inscreva no canal e deixe o seu like porque é muito importantíssimo. E ative nenhum vídeo. Minha família, você que está em Luanda ou que saiu de uma das províncias de Angola à procura dos melhores serviços de saúde existentes em Angola, não procura muito não, minha família. Contacta agora mesmo o Centro Médico Fupa, Mana e Filhos. É a melhor opção que tu tens atualmente. Não é só pelos serviços que eles oferecem, não, mas também pelo preço, minha família. Eles têm quase todos os tipos de serviço. Também tem serviços de beleza estética. Minha família, aproveita serviços de qualidade a um preço muito bonito. Eles estão em promoção, minha família. Aproveitem. Centro Médico Fupamana e Filhos. Temos serviços de qualidade e atendimento de excelência nas seguintes áreas: medicina geral, pediatria, ginecologia, consulta de especialidade por marcação, realizamos todo tipo de ecografia, laboratório de análises clínicas com excelentes equipamentos, farmácia 24/24 horas. Contacto 929 357 111. Estamos localizados em Luanda, no Largo 1º de Maio, junto ao Colégio Elisângela Filomena. Centro Médico Fupamana e Filhos. Qualidade no atendimento e preços acessíveis. O Grupo Parlamentar da UNITA vem apresentar a sua apreciação do desempenho da Assembleia Nacional nesse período. Não se trata propriamente de um balanço de cumprimento dos objetivos traçados no início do mandato, mas de uma apreciação política do desempenho do nosso Parlamento no exercício das suas funções de competências política, legislativa, de controlo e fiscalização. No domínio da sua organização interna, a 16 de setembro de 2022, a Assembleia Nacional realizou a reunião constitutiva que elegeu a senhora doutora Carolina Cerqueira como presidente da Assembleia Nacional. Na altura, foram eleitos também, ao arrepio da lei, os 4 vice-presidentes e os secretários de mesa previstos na Constituição e no regimento da Assembleia Nacional. A reunião constitutiva ficou marcada pela interferência do Presidente da República no regular funcionamento da Assembleia Nacional. Como devem estar recordados, depois dos entendimentos alcançados sobre a ordem de precedência dos vice-presidentes eleitos, em que, segundo o costume, em obediência ao princípio da proporcionalidade, o primeiro e terceiro vice-presidentes seriam indicados pelo MPLA, o segundo e quarto vice-presidentes seriam indicados pela UNITA, e enquanto decorria a reunião constitutiva da Assembleia Nacional, os trabalhos tiveram que ser interrompidos, porque deputados, membros da direção do MPLA e do seu grupo parlamentar, foram convocados pelo Sr. Presidente da República para irem ao Palácio da Cidade Alta, prestar esclarecimentos sobre os entendimentos alcançados em sede do plenário da Assembleia Nacional. Quando os deputados regressaram, criou-se um contencioso, pois, através da Resolução 4522, de 23 de setembro, foi imposta e aprovada uma ordem de precedência para a distribuição dos vice-presidentes eleitos diferente daquela que havia sido acordada. Esta nova ordem de precedência obedeceu à vontade pessoal do Sr. Presidente da República e não à vontade consensual dos deputados eleitos pelo povo. O presidente do MPLA pode orientar os membros da direção ou do seu grupo parlamentar
na sede partidária, mas nunca na sede do Poder Executivo do Estado. Eu repito, o presidente do MPLA pode orientar os membros da direção do seu partido ou grupo parlamentar na sede partidária, mas nunca na sede do Poder Executivo do Estado. Esta interferência, feita ao arrepio do princípio estruturante da legalidade, do princípio da representação e do princípio estruturante da separação de poderes, foi o primeiro ato de violação da Constituição que atenta gravemente contra o Estado Democrático de Direito e contra o regular funcionamento das instituições, cometido pelo Sr. Presidente da República logo no primeiro dia desta quinta legislatura. O Grupo Parlamentar da UNITA recorreu ao Tribunal Constitucional para impugnar a resolução. O Tribunal conheceu o recurso e constituiu o processo número 1029-C-2022. A 30 de outubro, a Assembleia Nacional foi notificada para, no prazo de 15 dias, pronunciar-se, o que veio a fazê-lo a 3 de novembro de 2022. O relator do processo, no decurso do prazo legalmente previsto, de 90 dias, a contar da recepção da contestação da recorrida, apresentou o memorando do projeto de acórdão, que foi distribuído aos juízes e ao Ministério Público para efeitos de discussão preliminar. Logo que tomou conhecimento ou contacto do teor do projeto de acórdão do Tribunal Constitucional, a senhora Presidente da Assembleia Nacional convocou uma reunião de líderes para anunciar a normalização da mesa da Assembleia Nacional, tendo o grupo parlamentar do MPLA apresentado na Assembleia Nacional um projeto de resolução para revogar a resolução número 45, os princípios da representação e da proporcionalidade, bem como o costume seguido nesta matéria na Assembleia Nacional ao longo dos anos. Nesta base, foi aprovada a resolução número 223, de 2 de fevereiro, publicada na primeira série do Diário da República, número 23, que revoga a resolução número 4522, de 23 de setembro. Estas duas resoluções e o processo judicial que as envolve constituem prova material do atentado cometido pelo Sr. Presidente da República contra o regular funcionamento da Assembleia Nacional. De realçar que até hoje o Tribunal Constitucional não respondeu ao requerimento do Grupo Parlamentar da UNITA, pois funciona com ligações partidárias. É importante que o Tribunal Constitucional decida para que se faça jurisprudência no quadro da composição da mesa definitiva da Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional funcionou durante 6 meses com uma mesa ilegal e irregularmente constituída. Os atos praticados por uma mesa ilegal são nulos. Minhas senhoras e meus senhores, no domínio político e legislativo foram aprovadas, ao longo de um ano, 10 leis e 39 resoluções, das quais 5 relativas à organização interna. Foram proferidas 24 declarações políticas e realizadas 2 discussões sobre matérias de interesse político relevante e urgente. Existem 4 diplomas em tratamento na especialidade. Foram registradas 16 iniciativas do titular do Poder Executivo, uma do Grupo Parlamentar da UNITA e uma de deputados. Por opção e orientação política do Presidente da República e Presidente do MPLA, a Assembleia Nacional não agendou para discussão na especialidade e votação final global pelo plenário da única lei em falta do pacote legislativo autárquico.
a lei sobre a institucionalização das autarquias locais. O Presidente da República faltou ao compromisso público assumido com os angolanos de realizar autarquias em 2020 e agora em 2023. O formato dos debates não produziu resultados tangíveis para o desenvolvimento da cultura democrática no país. A Assembleia Nacional recebeu cerca de 142 reclamações, queixas e denúncias dos cidadãos sobre as mais diversas situações. O Grupo Parlamentar da UNITA vai desenvolver diligências para que, em sede de audições parlamentares, interpelações ou comissões parlamentares de inquérito, apurar a veracidade, profundidade, amplitude e atualidade dos factos comunicados à Assembleia Nacional. Na passada segunda-feira, 21 de agosto de 2023, em pleno período de pausa parlamentar, a Assembleia Nacional recebeu em sessão plenária solene o Presidente da República de Cuba, mas assistiu-se a um discurso lastimável da Presidente da Assembleia Nacional. Discurso escrito por alguém parado no tempo da Guerra Fria. Um discurso para a Assembleia do Povo. O discurso da Presidente da Assembleia Nacional, em sede da cerimônia solene, foi um atentado à reconciliação nacional e à natureza plural da sociedade e da Assembleia Nacional, que merece um protesto formal. No domínio do controlo e da fiscalização, o desempenho da Assembleia Nacional poderia ter sido melhor. Sobre a prestação de contas, transparência e boa governação, o Executivo esteve muito mal, pois desrespeitou os prazos legais para a Assembleia Nacional receber a Conta Geral do Estado. Ao arrepio da lei, o Executivo remeteu com atrasos a Conta Geral do Estado de 2020 e a Conta Geral do Estado de 2021. Os pareceres do Tribunal de Contas sobre as contas do Estado de 2020 e 2021 reprovaram o desempenho do Executivo. Aprovamos todas as propostas de lei que o titular do Executivo submeteu à Assembleia Nacional, mas a Assembleia Nacional não teve da parte do Executivo a mesma abertura, o mesmo nível de cooperação para facilitar a atividade fiscalizadora dos deputados. Os angolanos estão recordados dos obstáculos colocados pelo Executivo às atividades de fiscalização que o Grupo Parlamentar da UNITA procurou desenvolver em novembro de 2022 e fevereiro de 2023 nos municípios das 18 províncias do país. O arbítrio ou o princípio instrumental da maioria voltaram a ser utilizados para bloquear desnecessariamente a admissão, agendamento ou discussão de qualquer iniciativa legislativa e fiscalizadora que não proviesse do Partido Estado, transformando a vontade da maioria em tirania, muitas vezes revestida de desvios do poder e de bloqueios à concretização da Constituição. De 24 solicitações de audições parlamentares aos ministros, tanto Ministro de Estado, chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Ministro de Estado, chefe da Casa Civil, Ministro de Estado e da Coordenação Econômica, Ministro do Interior, Ministra das Finanças, Ministra da Economia e Planeamento, Ministro das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, Ministro dos Transportes, Ministro da Construção, Obras Públicas e Urbanismo, Ministra da Saúde, Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Ministra da Educação, Ministra do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, Governador do Banco Nacional de Angola, Governador da Província de Luanda, Governador da Província do Cunene, Comandante-Geral da Polícia Nacional, Procurador-Geral da República, Diretor-Geral do SINSE,
diretor-geral do SIC, PCA da TAG, PCA da Televisão Pública de Angola, PCA da Rádio Nacional, PCA e PCA da TV Zimbo, só uma audição conjunta. Participaram o Ministro do Interior, Comandante-Geral da Polícia Nacional e Diretor-Geral do SIC. Foi atendida. Só uma de 24 solicitações de audições parlamentares. Esta postura demonstra desrespeito à Assembleia Nacional e ao soberano povo de Angola. O grupo parlamentar do MPLA rejeitou a discussão de 4 votos de protesto, sendo um contra a violência policial, o assassinato de cidadãos no Ambo e o sequestro do deputado Palanga. Outro contra a perseguição e agressões físicas, esfaqueamento à cidadã Ludmila Pinto. Outro voto de protesto aos atos praticados contra a classe de jornalistas, ativistas cívicos e jovens. E o 4º voto de protesto contra a perseguição ao secretário-geral do Sindicato de Professores de Ensino Superior e seus familiares. Recordar que esses 4 votos de protesto foram rejeitados pelo grupo parlamentar do MPLA. Constitui exemplo escandaloso o bloqueio que a senhora governadora da província de Cabinda, Mara Quiosa, impôs ao grupo de deputados residentes naquela circunscrição do país, tendo impedido a maioria das atividades fiscalizadoras programadas para serem executadas, para serem realizadas. As atividades programadas constam do plano de atividades aprovado pelo plenário da Assembleia Nacional. Durante o primeiro ano da 5ª legislatura, foi marcante a atividade da Assembleia Nacional relativa a outros órgãos. Houve eleições ou indicações para titulares de cargos públicos na magistratura judicial e na magistratura do Ministério Público. Relativamente ao órgão Presidente da República, não houve, no período, nenhum requerimento a solicitar a apreciação parlamentar dos atos legislativos do Executivo nos termos da Constituição. Porém, foi amplamente noticiado e repetidamente enfatizado em declarações políticas no plenário da Assembleia Nacional a subscrição por pelo menos 1/3 dos deputados em efetividade de funções de uma proposta de iniciativa para a destituição do Presidente da República. Senhoras e senhores, durante a vigência do primeiro ano da 5ª legislatura, acirrou-se o conflito político que opõe o povo, o soberano, ao titular do Poder Executivo, que é a entidade singular que exerce o Poder Executivo em nome do povo. Tornou-se evidente que a vitória eleitoral do titular do Poder Executivo e do partido que o sustenta não eliminou a derrota política que o povo lhe infligiu. O governo deixou de governar para o povo e o povo perdeu confiança no governo. No plano político, o Estado de Direito regrediu. A democracia ficou asfixiada. O pluralismo e o contraditório desapareceram do serviço público de rádio e televisão. Contrariamente ao prometido, a atitude do Executivo perante os problemas nacionais passou a ser orientada pela cor política dos envolvidos e pelos interesses particulares da classe dominante, relegando para segundo plano o interesse nacional e a defesa do bem comum. Infelizmente, os direitos, liberdades e garantias dos angolanos, protegidos pela Constituição, foram sistematicamente violados. A liberdade da imprensa, o direito de sufrágio, o direito a julgamento justo e conforme, a garantia do funcionamento independente do serviço público de rádio e de televisão,
o direito dos partidos políticos à igualdade de tratamento por parte das entidades que exercem o poder público, o direito a um tratamento imparcial da imprensa pública e o direito de antena, de resposta e de réplica política estão entre os direitos violados com a cumplicidade de quem jurou protegê-los. Eu repito, a liberdade da imprensa, o direito de sufrágio, o direito a julgamento justo e conforme, a garantia do funcionamento independente do serviço público de rádio e televisão, o direito dos partidos políticos à igualdade de tratamento por parte das entidades que exercem o poder público, o direito a um tratamento imparcial da imprensa pública e o direito de antena, de resposta e de réplica política estão entre os direitos violados com a cumplicidade de quem jurou protegê-los. Os adversários políticos são perseguidos pelo Presidente da República. Importa frisar que logo na investidura, a 15 de setembro de 2022, o senhor Presidente da República afirmou sob juramento que a Constituição seria a sua bússola de orientação e as leis o seu critério de decisão. Passo a citar. Neste novo ciclo político que hoje se inicia, legitimado nas urnas, a Constituição será a nossa bússola de orientação e as leis o nosso critério de decisão. A construção da democracia deve fazer-se todos os dias. Fim da citação. Ora, um dia depois, a 16 de setembro, logo na reunião constitutiva da Assembleia Nacional, o senhor Presidente da República, de forma ostensiva, violou a Constituição, atentando gravemente contra o regular funcionamento de um outro órgão de soberania, a Assembleia Nacional. O senhor Presidente da República parece ter sido orientado por outra bússola, uma já obsoleta, que é a Constituição da República Popular de Angola, de partido único, já extinta, aquela Constituição que no seu artigo 31 estabelecia que os órgãos do Estado organizam-se e funcionam de acordo com os princípios da unidade do poder e do centralismo democrático. No artigo 41, estabelecia, o artigo 41 da Constituição da República Popular de Angola estabelecia que o Presidente da República é Presidente da Assembleia do Povo. Esta bússola já foi posta no lixo da história, porque já não serve às aspirações de paz, liberdade e democracia dos angolanos. A bússola que deve orientar o senhor Presidente da República é a Constituição Democrática de 2010, que estabelece que os órgãos do Estado organizam-se e funcionam de acordo com os princípios da separação de poderes, da soberania popular, da democracia representativa e participativa. Ou seja, o Presidente da República não é Presidente da Assembleia Nacional. No plano econômico e financeiro, o país não cresceu. Cresceu sim a inflação. Cresceu a dívida pública a níveis insustentáveis. Cresceram as contratações diretas. Cresceram as contratações diretas, em violação à lei. Cresceram as operações de branqueamento de capitais e de corrupção, quer em quantidade, quer na proximidade à cidade alta. Eu repito, no plano econômico e financeiro, o país não cresceu. Cresceu sim a inflação. Cresceu a dívida pública a níveis insustentáveis. Cresceram as contratações diretas em violação à lei. Cresceram as operações de branqueamento de capitais e de corrupção, quer em quantidade, quer na proximidade à cidade alta. Em consequência, aprofundou-se o descrédito pelas instituições públicas, com destaque para a Presidência da República, o Serviço de Investigação Criminal,
a Procuradoria-Geral da República, o Conselho Superior da Magistratura Judicial e o Tribunal Supremo. No plano da concertação social, a Assembleia Nacional acompanhou com enorme preocupação a baixa disponibilidade e abertura ao diálogo, bem como o nível de insensibilidade do Executivo às justas reivindicações das diversas classes de trabalhadores. O diálogo entre o titular do Poder Executivo, os sindicatos, as ordens profissionais, organizações não governamentais e outros parceiros sociais do Executivo continua inconclusivo, numa altura em que, incapaz de controlar a completa erosão do poder de compra dos salários, o Instituto Nacional de Estatística, INE, faz uma fuga para a frente e começa a publicar dados falsos sobre a inflação real que assola as famílias angolanas. Povo angolano, caros jornalistas, durante o ano parlamentar, a Assembleia Nacional assistiu também à conclusão silenciosa de alguns projetos executados sob a égide do Plano Integrado de Intervenção dos Municípios, vulgo PIME. Alguns deles são projetos de referência, outros são mesmo descartáveis. Assistimos ao suficiente para concluir que, não obstante o seu mérito, em alguns casos, o simples facto desses projetos terem sido executados pelo titular do Poder Executivo e não pelas autarquias locais constitui uma fraude à democracia. E por que fraude à democracia? Porque os princípios da descentralização e da democracia participativa foram violados. Havendo dinheiro para financiar projetos, o poder político preferiu violar o direito de participação política dos cidadãos e não partilhar a gestão desses fundos com cidadãos de outras cores políticas, que deveriam ser eleitos pelos membros das autarquias, nos termos da Constituição, para conceber e gerir tais projetos no quadro da autonomia local. Tendo o Executivo prometido uma governação inclusiva, acabou por fazer uma governação hegemônica do território, das autarquias, sem mandato das comunidades locais, violando a Constituição e bloqueando o exercício integral da cidadania. Vendeu-se a desconcentração no lugar da descentralização. Eu repito, vendeu-se a desconcentração no lugar da descentralização política e administrativa. É o mesmo titular do Poder Executivo que governa as administrações municipais, através de auxiliares por si nomeados, ao invés de ser o povo, através de seus representantes eleitos. Vendeu-se os municípios como sendo entidades jurídicas, quando não o são. As entidades jurídicas são as autarquias. Têm personalidade jurídica. É com elas, enquanto entes representativos das populações, em cada município do país, que o titular do Poder Executivo deve partilhar os recursos públicos locais para o bem comum. Senhoras e senhores, caros jornalistas, povo angolano, neste mês de agosto, iremos receber no Parlamento a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um veterano combatente pela justa luta dos trabalhadores, por salários dignos, pela segurança no trabalho e pela justiça laboral. O presidente Lula vai nos fazer recordar, certamente, que a erradicação da fome crônica ou sistêmica deve ser prioridade absoluta de qualquer governo. Relativa ou absoluta, a fome deve ser erradicada porque constitui um atentado à dignidade da pessoa humana.
O povo soberano não pode ser faminto nem pedinte. O povo soberano deve ser digno. A própria presença do presidente Lula no parlamento angolano vai nos lembrar a todos do valor imensurável das audições parlamentares e das comissões parlamentares de inquérito numa democracia. Ficamos a saber recentemente que foi através de uma audição parlamentar que os deputados ao Congresso Nacional do Brasil descobriram como o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve a organizar uma fraude eleitoral para substituir a vontade soberana do povo brasileiro, expressa nas urnas pela sua própria vontade. Tudo está sendo descoberto através de audições parlamentares. O nosso governo rejeita as audições parlamentares. O nosso governo foge às comissões parlamentares de inquérito. A democracia faz-se com dignidade. A democracia faz-se com respeito pelos poderes de todos os órgãos. É assim que se constrói a democracia. Nenhum poder é absoluto. Nenhum poder do Estado democrático de direito está acima da lei. Nenhum poder está acima do escrutínio do povo. Só o povo é soberano e exerce seu poder de soberania através de seus representantes eleitos. Em outubro deste ano, o nosso país vai albergar a Assembleia Geral da União Interparlamentar, a sua 147ª, que tem cerca de 1.200 deputados dos 178 países que constituem. Estamos a trabalhar em conjunto para que esta reunião seja um êxito e o nosso país seja prestigiado. Povo angolano, caros jornalistas, a luta pelo triunfo das liberdades democráticas em Angola vai continuar. Aprendemos todos os dias. O Grupo Parlamentar da UNITA vai continuar a defender os direitos humanos fundamentais. O Grupo Parlamentar da UNITA reafirma a sua inteira disponibilidade para continuar a canalizar para o Parlamento a voz do sem voz e fazer ecoar no hemiciclo da democracia a vontade do povo angolano. A proposta de iniciativa para a destituição do Presidente da República veio provar que o povo importa, o Parlamento importa, as vidas das pessoas importam, o dinheiro do povo importa, a transparência importa, a legalidade dos atos dos entes públicos importa. O processo veio provar que nenhum agente público está acima da lei. A responsabilização política importa. Nós não somos deputados de partidos. Somos filhos e servidores do povo. Somos enviados do povo. Somos delegados do povo. Somos vossos deputados. Deputados do povo. Candidatamo-nos ao voto do povo por via da lista plurinominal apresentada pela UNITA. Mas não somos deputados da UNITA. Somos deputados do povo, eleitos para realizar a vontade do povo e não a vontade de um partido ou nossos partidos. Queremos fortalecer as instituições do Estado e a coesão nacional e não ser cúmplices de violações grosseiras à Constituição que atentam gravemente contra o Estado democrático de direito. Vamos continuar a buscar a responsabilização política dos governantes. Por isso, somos e seremos sempre leais ao povo e não a quem atenta contra a soberania do povo e contra a Constituição da República de Angola. Nós, deputados da Assembleia Nacional, pelo Grupo Parlamentar da UNITA, estaremos sempre com o povo. Tá aí, minha família. Eu gostaria de ouvir a tua opinião nos comentários
desse vídeo. A conferência teve alguns cortes porque é longa, mas as partes essenciais eu acho que ficaram neste mesmo vídeo. Quem quiser ver o vídeo completo deve assistir no canal da TV da UNITA, na TV Raiar. Se você gostou desse vídeo hoje, deixa o like, compartilha para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoe Angola e abençoe você mais agora. Ficamos por aqui, família.